Olá, eu estou aqui para trazer para você mais um panorama histórico do nosso plano de leitura bíblica cronológica. Eu acredito que você já sabe, mas eu quero te lembrar que a cada semana nós estamos aqui para trazer para você uma contextualização histórica, cultural, sobre os eventos, fatos, práticas mais comuns do período que está situado a narrativa que nós estamos acompanhando dentro das escrituras de cada semana. Então essa é a nossa sexta semana e eu vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo todos os links para você saber mais sobre esse plano, poder acompanhar, inclusive outros recursos que estão disponíveis aqui, para que você faça essa leitura de maneira bem produtiva, né, com bastante acompanhamento para você extrair aí o máximo das escrituras, tá? Essa semana nós estamos lendo, na sexta semana do nosso plano, nós estamos lendo sobre aquele momento da história em que Moisés está caminhando com o povo, saindo do Egito, e agora Deus convoca o povo para Horebe, para o Sinai, e ali ele vai entregar a lei, o pacto, né, a aliança estabelecida ali numa norma, numa legislação bastante específica, vai também instituir a construção, o projeto, os utensílios do tabernáculo, e nós vamos ver todo esse momento nas leituras que nós estamos fazendo durante essa semana. Bem, e para o nosso panorama histórico aqui, o que eu quero conversar com você hoje é a respeito especialmente de leis, né? Então eu quero falar com você qual que era o contexto cultural relacionado às leis e como que é essa relação da revelação que Deus traz com uma cultura que já está aí organizada no mundo antigo e como que é essa interação. Então o primeiro momento que eu queria destacar com você, para você entender como que Deus utiliza as referências culturais, jurídicas do período para estabelecer uma comunicação com o homem e trazer a sua revelação. Bem, o primeiro momento que eu queria destacar é que antes dessa lei que Deus dá ali no Sinai, através de Moisés, ele também tinha feito um pacto, uma aliança com Abraão, usando uma linguagem mesopotâmia. E eu vou te lembrar que momento é esse ao qual eu me refiro. Lá no capítulo 15 do livro de Gênesis, você vai encontrar Deus falando com Abraão. Esse momento é o momento em que Abraão começa a se debater com a espera desse filho da promessa. Então ele fala, olha Deus, ele está saindo de uma batalha muito vitoriosa, né, entre aquela coalizão de reis, que inclusive envolvia Sodoma, né, que era a cidade onde o seu sobrinho Ló morava e tinha sido capturado. Então ele sai daquele momento bastante vitorioso e aí ele vai se queixar com Deus. Olha, Deus, tá muito legal essa aliança, o Senhor tá me abençoando de muitas formas, mas na verdade a grande bênção que eu espero eu não recebi ainda, que é ter um filho. E aí Deus fala, não, você vai ter um filho. Ele, não, então eu vou ter que fazer, passar a minha herança, aquilo que eu construí e tudo, para uma pessoa que é estrangeiro, que é um servo na minha casa, porque eu não tenho filho. E aí Deus vai acalmar o coração de Abraão por meio de um rito essencialmente mesopotâmico. Então ele faz o seguinte, Deus diz a Abraão que separe animais e despedace esses animais, corte, né, esses animais em partes e forme com essas partes, uma aí de frente para a outra, um corredor. E nesse corredor ele fica ali aguardando, né, aguardando o que vai acontecer, e aí de noitinha, quando já está escurecendo, quando a noite está caindo, ele vê um fogareiro fumegante passeando ali no meio dos animais despedaçados. E essa é uma linguagem que talvez para a gente seja um pouco difícil de compreender, mas na verdade era uma linguagem que Abraão compreendia muito bem. Aquilo era um rito que representava um juramento mesopotâmico. Então, quando alguém fazia um pacto com outra pessoa, ele fazia isso, despedaçava os animais e passeava ali, caminhava por entre os animais despedaçados para dizer como que, assim, a lógica desse rito é a seguinte: as duas partes passavam ali no meio daquele corredor, como que aqueles animais ali destroçados fossem uma espécie de testemunha, e aí ficava ali entendido que a parte que quebrasse aquele pacto, que quebrasse aquele acordo que estava sendo firmado, teria um fim similar àqueles dos animais despedaçados. Então, era como se fosse uma imprecação, né, como se fosse uma invocação assim, de uma maldição para quem fizesse contrário àquele pacto.
né? Então nós vamos ver diversos tipos de alianças sendo firmadas dentro da narrativa bíblica. Há uma aliança de Davi com Jonatas, há uma aliança de reis com vassalos, né? Do Nabucodonosor com o rei Ezequias de Judá, Zedequias de Judá. Então a gente vai ver muitas alianças sendo firmadas, né? O próprio Salomão com o rei de Tiro, né, Irão, que também já tinha feito um pacto com Davi, seu pai. Então são vários os pactos e alianças que nós vamos ver sendo firmadas na Bíblia. Esse especialmente de Abraão é interessante aqui para a nossa perspectiva histórico, né, cultural, porque é uma referência que é cultural, que é histórica, que Deus se apropria para dar uma mensagem para Abraão e dizer para ele assim, ó, eu vou cumprir a minha palavra. Era isso que Deus estava dizendo para Abraão. Então agora vamos adiantar um pouco a história e voltar ao nosso tempo, que é o tempo de Moisés, e pensar ali um pouco a respeito agora dessa lei. E essa lei nos soa, por vezes, assim, bastante estranha aos ouvidos, quando nós pegamos ali a lei, cada cláusula ali da lei de Moisés, e nós vamos ler, e algumas coisas são para nós muito estranhas, parecem, digamos assim, nada em conformidade com aquilo que nós vemos, às vezes, no Novo Testamento, como princípio, e isso cria uma certa dificuldade para a nossa compreensão. E aí, agora, quero fazer com você um exercício de olhar para essa lei utilizando o contexto da época, o contexto desse momento histórico. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, vamos lá. Essa lei de Moisés, ela é entregue ao povo ali em 1491 a.C., 1491. E essa lei ela tem muitas similaridades com outro código jurídico que já existia a essa época. Na verdade, um código jurídico de 300 anos antes. 1792, um rei babilônico estabeleceu um código para a época bastante avançado, chamado Código de Hammurabi. E aí agora vamos vir a esses 300 anos antes para pensar um pouco em como foi estabelecida essa lei, quais eram os objetivos, quais eram os propósitos, porque essa lei vai conversar bastante com a lei de Moisés e vai nos ajudar a entender algumas coisas. Bem, Hammurabi é um rei babilônico, e esse momento da história ali da Mesopotâmia era um momento bastante tenso, quando os reis, né, as dinastias que vieram antes de Hammurabi, viveram um momento assim bastante de muita instabilidade, porque era difícil governar, porque os reis eles não eram muito como que eu digo, não eram figuras realmente importantes, porque eles tinham área de atuação bastante restrita. Eram basicamente cidades, né, ali que tinham seu próprio rei. Só que a ideia do Hammurabi era expandir esse reino, era colocar o seu domínio a áreas maiores, mas para isso ele precisava organizar aquele reino que, em geral, aquela área ali da Mesopotâmia, que era bastante efervescente do ponto de vista de disputas políticas entre cidades, havia bastante divergência, haviam valores, né, princípios assim um tanto discrepantes, né, e isso dificultava essa linguagem comum. Então, o que o Hammurabi vai fazer? Ele vai estabelecer uma série de normas, e essas normas tinham um objetivo de unificar o reino. A ideia dele era pacificar um reino, e para pacificar um reino é preciso que se tenha uma norma vigente, tenha uma regra, para que todo mundo se ajuste àquela regra. Então é isso que ele faz. Ele estabelece esse código de leis. E o Código de Hammurabi, ele é bastante avançado em alguns aspectos, né, para o período. Então, ele vai regulamentar toda a área da vida. Ele vai falar sobre questões religiosas, ele vai falar sobre questões criminais, ele vai falar sobre questões sociais, ele vai, inclusive, trazer quase que implícito ali um código de ética de cada categoria profissional. Vai, inclusive, definir, por exemplo, questões comerciais, como o salário mínimo. Existia uma ideia de salário mínimo ali dentro do reino de Hammurabi. Olha que coisa curiosa de você pensar dentro daquele contexto. Então, existiam normas para barbeiros, para marinheiros, regras para
veterinários, médicos. Então, muitas profissões estavam ali definidas, qual era o escopo do seu trabalho e como que eles deveriam se relacionar aí profissionalmente com seus clientes, pacientes, né? E as pessoas que lidavam com eles na prática, no exercício dessa atividade. Então, tudo isso estava ali no escopo da lei. E tem uma coisa interessante, que é bom da gente pensar. O Hammurabi, não se sabe isso com certeza, mas existe uma possibilidade, alguns pesquisadores estudiosos consideram a possibilidade de que Hammurabi tenha sido monoteísta, ou pelo menos enoteísta. Qual é a diferença de monoteísta para enoteísta? Bom, monoteísta é aquele que acredita que adora apenas um Deus, mas acredita apenas que um único Deus seja o verdadeiro, exista e seja o verdadeiro. Então, essa é a ideia, né, do monoteísmo. O enoteísmo é a perspectiva de uma pessoa que adora um único Deus, mas reconhece a existência de diversos outros. Então, olha, esse aqui é o Deus que eu escolhi adorar, mas eu sei que existem também outros. Talvez essa tenha sido também a posição do Hammurabi. E isso é entendido, por exemplo, porque a sua lei, o seu código, ele entende e registra lá no seu código que ele recebeu essas instruções do deus Marduk, que também é associado ao deus Shamash, que é o deus Sol, o deus da justiça, associado à justiça. Então, essa é a ideia. Então, assim, desde a antiguidade, nós vamos perceber que existe uma relação muito estreita entre a espiritualidade de um povo, entre os deuses, né, e o caráter dos deuses que um povo adora e a sua própria moralidade. Então, a gente vai perceber, inclusive, isso, que alguns deuses carregam características que são tipicamente humanas, inclusive deformidades, né, que são defeitos, falhas de caráter que são similares ao homem caído. E nisso, ao adorar esse tipo de Deus, esses adoradores acabam espelhando um pouco desse caráter nas suas práticas. E isso foi algo que o Hammurabi percebeu. Então ele estabelece algumas normas, alguns princípios. Apesar de haver dentro da lei de Hammurabi algum viés religioso nas suas normas, nas suas leis, o objetivo dele primeiro, e dá para notar isso quando você pega aqui especificamente o texto do código, né, a tradução ali daquele texto, para ler o que de fato estava escrito e definido ali, você vai entender que o objetivo de Hammurabi não era um princípio elevado, essencialmente, mas o que ele queria era um reino pacífico, um reino unificado e pacífico, segundo a medida da justiça. Então, esse era o ideal do Hammurabi. Então, assim, dentro da lei, ele inclusive diz isso, olha, para que o mais forte não suplante o mais fraco. Então essa era a ideia que ele tinha, e era o tipo de justiça que ele queria exercer e aplicar no reino que ele estava fundando. E a ideia dele, inclusive, ele escreve essas suas leis. O Código de Hammurabi tem 286 leis que estão ali estipuladas, e esse código ele preparava estelas, né, pedras assim, para colocar na entrada de cada uma das cidades do seu reino. E aí a cada pessoa que entrava naquela cidade sabia que aquelas eram as normas que regiam aquela cidade. Então várias dessas estelas foram feitas, monumentos foram feitos para serem colocados aí à porta das cidades. E um desses monumentos foi encontrado em 1902, dessas pedras, né, monumentais, foi encontrado em 1902 numa região ali da Pérsia. E hoje essa estela de Hammurabi, né, essa pedra monumental, essa pedra com todas essas leis está em exposição lá no Louvre, uma pedra de 2,80 metros, bem grande, que ficava ali. E você vê logo vou colocar a imagem aqui para vocês verem essa estela de Hammurabi, e logo no início assim da pedra tá ali uma imagem do Hammurabi recebendo do deus Marduk essas instruções, essas normas que ele ali descreve com a escrita, né, cuneiforme, está ali escrita todas essas leis.
Então, nós temos, a partir dessa descoberta, aí um momento bastante interessante para saber mais sobre o rei Hammurabi e saber sobre o seu código de leis. Então, nós vamos entender, basicamente, que tudo isso estava previsto no Código de Hammurabi. E existe um trecho, uma parte específica da lei de Hammurabi que é bastante conhecida e chama a Lei do Talião, ou a Lei do Tal Qual. É isso que significa, né? A Lei do Talião, a Lei do Tal Qual. É uma lei que regulamentava os limites para a vingança. Eu vou explicar mais, mas com certeza você já ouviu a máxima dessa lei, que inclusive está reproduzida na Lei de Moisés, que é olho por olho, dente por dente. Então, essa máxima era uma máxima da Lei de Talião, que está lá na Lei do Código de Hammurabi. Então, assim, essa regra, ela visava colocar um freio nas respostas de vingança que se costumava ter no mundo antigo. Então, a gente vai ver isso, inclusive, dentro da própria narrativa bíblica. Né? Nós vamos ver a ideia do vingador de sangue, né? O que é o vingador de sangue? Se alguém comete uma agressão, mata alguém da minha família, eu tenho direito, nós como família temos direito a vingar o sangue. Então eu vou ter direito, legalmente, como vingador do sangue, de ir lá e também matar outra pessoa da família do agressor. Então, só que aí o que acontecia? Às vezes uma pessoa era agredida, não era morta, mas era ferida, agredida. E aí a outra pessoa respondia essa agressão nessa base do vingador, né, nessa ideia do vingador, mas só que ele fazia muito além daquilo que foi a ofensa primeira. E isso ia se tornando uma bola de neve tão grande que se tornava impraticável de gerenciar isso. Então, a Lei do Talião vem colocar um fim aqui. Olha, vai ser olho por olho, dente por dente. Foi um chute, então devolve um chute. Foi um murro, foi uma morte, vai ser feito proporcionalmente. É uma equivalência, né? Uma proporção clara entre o crime e a vingança, digamos assim, né? Então, é isso que prevê a Lei de Talião. Essa lei do Talião. E aí, se pode surgir dessa referência, desse reflexo na lei de Moisés, de uma norma que estava no Código de Hammurabi, a seguinte questão. Então quer dizer que Moisés copiou a lei de Hammurabi, é isso? Não, não é isso. Mas isso significa dizer que a literatura bíblica é uma literatura inspirada. Ela não é uma literatura ditada. Não é um ditado que Deus, em alguns trechos, existe ali, de fato, uma transcrição daquilo que Deus efetivamente disse. Mas em muitas partes, em muitos trechos da Bíblia, ela é inspirada, ou seja, a mensagem foi ouvida e foi traduzida na linguagem do profeta, na linguagem do escritor. Usando o repertório, né, da cosmovisão que esse escritor tinha. Então, Moisés está aqui há 300 anos depois de Hammurabi. Lembre que ele foi educado no Egito, então ele tinha acesso a toda a literatura, né, tinha acesso a toda a produção de conhecimento da época. Com certeza ele conhecia essa lei. Então, é óbvio que ele pode ter sim resgatado algo dessa lei que traduzia exatamente aquilo que ele tinha ouvido de Deus. Compreende? E a gente vai ver isso em outros momentos também da Bíblia. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em seus sermões, em seus escritos, ensinos, ele cita também filósofos gregos, ele cita poetas romanos, como, por exemplo, o Epimênides, o Aratus, ele cita isso para trazer, algumas vezes ele faz essas citações não necessariamente para concordar com elas, mas para confrontá-las com o ensino que ele estava trazendo. Ou seja, ele estava trazendo a verdade do que Deus tinha revelado para ele, daquilo que Deus o tinha ensinado, mas estava fazendo um contraponto com aquilo que era o pensamento da época. Então, em alguns momentos, essas referências vão sim fazer parte aqui da estrutura da narrativa bíblica, e isso não significa uma cópia e não significa que não haja aí uma intervenção divina nesse processo. Inclusive, a direção do Espírito Santo para que nada dentro da cosmovisão do escritor possa fugir aquilo que é a mensagem estrita de Deus, porque ele mesmo é o guardião da veracidade e da verdade da sua palavra. Então, existe sim referências, como nós vimos, o próprio Deus usou uma referência de um rito
Mesopotâmio para dar uma mensagem para Abraão, uma mensagem que ele pudesse entender claramente, uma mensagem que ele pudesse receber, captar e internalizar com muito sentido. Então, esse é o ponto. E aí agora vamos pensar uma outra coisa. Sabe, Hammurabi, ele era um babilônico, então, mesopotâmio, da mesma região, por exemplo, que Abraão, da mesma região em que Abraão foi retirado. Então Abraão sai da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, ali da Caldeia, e ele sai 200 anos antes de Hammurabi. E vemos que, por exemplo, Hammurabi era possivelmente monoteísta ou enoteísta. Então, Deus remove Abraão ali daquele lugar em que a verdadeira religião, a verdadeira devoção a Deus começou a se corromper pela idolatria, pela multiplicidade de deuses. Mas esse Hammurabi, ele era semita, assim como Abraão. Então ele tinha uma origem comum com Abraão. Então, isso significa dizer que é possível que tivesse ali ainda, na ideia, no coração, na mentalidade de Hammurabi, algum resquício dessa verdadeira religião que foi ensinada lá pelos patriarcas primeiros, como Adão, como Noé. Então, esses homens tinham um pouco dessa influência, sim, ainda. Então, Deus remove Abraão desse meio de politeísmo, desse meio da Caldeia, e o remove para fazer dele ali o início de uma nação que vai ser resgatar e trazer de novo a revelação de Deus. E aquilo que Hammurabi faz, de algum modo, também coloca um pouco de ordem ao caos politeísta que a Mesopotâmia e a Babilônia viviam. E isso trouxe uma certa estabilidade, uma justiça, uma paz e uma produtividade para esse reino durante o período de Hammurabi. E a gente vai ver e a história vai mostrar que depois de Hammurabi o povo vai vai começar a diminuir a sua observância a essas normas, a esses ritos, a esses princípios que Hammurabi estabelece, e isso vai gerar um caos profundo. E a gente vai ver que a Babilônia, que começava a despontar como um reino importante ali, começa a perder espaço para a Síria, justamente nesse momento em que eles deixam de observar essas leis. Então, estamos aí observando essa proximidade entre lá a origem de Abraão, de Hammurabi e agora da lei de Moisés. Quero agora falar com você um pouquinho a respeito dos paralelos entre o Código de Hammurabi e entre a lei de Moisés. Olha só, uma coisa interessante que nós podemos ver e um progresso, digamos, da lei de Moisés em relação àquilo que Hammurabi já trazia, é o seguinte, vamos lá. A lei de Hammurabi, o Código de Hammurabi, era bastante focado na ideia da punição. E as punições eram bastante severas. Quase tudo era pena de morte. Quase todos os delitos, né, eram punidos com morte. E assim, a ideia, como falamos, era que Hammurabi trouxesse aí um pouco de justiça, né? Então ele fez isso de uma maneira bastante rígida, bastante focada na punição. Então, por exemplo, se alguém tivesse, isso é o que está escrito na lei, tá? Na lei de Hammurabi. Então, se alguém tivesse ali ajudando, uma casa pegasse fogo, e alguém tivesse ali ajudando a apagar aquele fogo, só que nesse processo ele percebesse alguma coisa interessante ali entre os pertences da vítima, e ele, por cobiça, tomasse aquilo, roubasse aquilo, e fosse descoberto, ele seria jogado nas chamas junto com o objeto que ele roubou. Isso era a sentença. Olha isso. Então, se alguém fosse pego roubando alguma casa, ele seria morto ali na frente daquela casa em que ele tentou roubar. Isso era o que o Código de Hammurabi dizia. Agora, quando a gente vai para a lei de Moisés, nesse trecho das leituras dessa semana, nós vamos encontrar essa referência. Diz o seguinte: se alguém estiver entrando numa casa e o proprietário da casa começar a perceber essa movimentação e reagir a esse criminoso e ele for morto, o dono da casa não vai ser julgado por esse crime se for noite. No entanto, se for dia, ele terá que responder por esse crime, se matar o ladrão. Consegue entender a diferença? Aqui, a questão que está em voga é, se for noite, a pessoa pode não conseguir no escuro, sem luz elétrica, sem nada de iluminação assim, conseguir dosar a intensidade da
da resistência, digamos assim, que ele vai fazer ali aquela invasão. Mas durante o dia ele pode ver isso, e isso não vai ser tolerado. Essa resistência a ponto de tirar a vida do outro, apesar do outro estar errado. Entende? Já é assim um progresso em relação àquilo que o Hammurabi estabeleceu. E aí eu quero, falando agora dos paralelos entre o Código de Hammurabi e a Lei de Moisés, vamos voltar à lei que discutimos aqui, a Lei de Talião, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Essa era uma lei que tinha tanto lá no Código de Hammurabi quanto na Lei de Moisés. Só que tinha um detalhe, lá no Código de Hammurabi, essa lei, por exemplo, não valia, não era válida quando se tratava de escravos. Então, se é uma questão de escravos, então essa regra não vale. Então, os escravos estão aí, tem uma categoria diferente. Inclusive, toda a lei, todo o Código de Hammurabi, ele é estabelecido nessa perspectiva de classes, né, sociais, de categorias sociais. E isso é uma diferença em relação ao Código da Lei de Moisés, que inclusive previa normas que limitavam, freavam a possibilidade dos senhores agredirem os seus servos. Tem um limite aqui, tem um freio. Por exemplo, se o senhor agredisse um servo e ele perdesse um olho, ele seria libertado por causa do olho. Se ele perdesse um dente, seria libertado por causa do dente. E isso é uma perspectiva que coloca aí escravos e senhores no mesmo patamar, observe, que vai colocar exigências para os senhores e vai colocar direitos para os escravos. À medida que eu dou direitos para os escravos e deveres para os senhores, eu os coloco num patamar de igualdade. Todos têm direitos e deveres. Então, todos estão ali no mesmo patamar de obedecer e de ter também prerrogativas, né, direitos. Então, isso aqui é algo revolucionário para a época, super revolucionário. Então, nós vamos ver algumas questões dessa natureza bastante diferentes. E assim, a grande diferença entre aquilo que Hammurabi fez na sua lei e aquilo que a gente percebe como o grande princípio da lei que Moisés traz, inspirado pelo Senhor, a lei dada a Moisés, é o objetivo primeiro dessa lei. Como falamos, o objetivo de Hammurabi era um reino pacífico. O que ele queria era governar um reino terreno, humano, e que esse reino tivesse algum nível de justiça. E o parâmetro de justiça para Hammurabi era exatamente a sua lei, o seu padrão. Mas quando a gente olha para a lei de Moisés, há algo mais alto aqui. Há um objetivo maior aqui. Aqui, o objetivo primeiro da lei é normatizar como o homem ia se relacionar com Deus. E esse relacionamento com Deus iria estabelecer princípios no seu caráter que iam influenciar a sua vivência social. Então, a maneira como eu me relaciono com Deus vai guiar os princípios, os valores que eu vou colocar em prática na minha vida diária. Então, é uma discrepância assim, enorme entre os objetivos daquilo que era a ideia de Hammurabi e aquilo que é trazido ali na lei de Moisés. Então, é uma perspectiva muito diferente, muito mais alta, muito superior, né? Então, e essa é uma característica que é realmente interessante de você observar nas leituras que nós vamos fazer essa semana. Bem, eu vou ficar por aqui no nosso contexto, no nosso panorama histórico dessa semana, mas eu te espero na próxima semana com o panorama histórico da semana 7. Eu espero você.